boas-vindas. Então, mais uma vez, boa tarde a todos e todas, seja todo mundo muito bem-vindo a mais uma oficina da semana de CEMEP, do IFPR. Hoje, nessa oficina, a gente vai fazer uma roda de conversa sobre os direitos socioambientais. Eu gostaria de agradecer às pessoas que organizaram essa oficina, o professor Carlos Frederico, a Ana Letícia, a Ana Flávia, a Raquel e a Paula. O pessoal vai conduzir as atividades de hoje. E, nesse sentido, eu já passo para a Ana Letícia, para seguir com a proposta de trabalho. Muito obrigado mais uma vez. Ana, é com você. Obrigada, professor Leandro. Eu estou muito feliz de estar aqui no IFPR. Eu sou parnanguara, então tem todo um significado quando a gente propôs essa roda de conversa, né? Nós somos as pesquisadoras do grupo de pesquisa Meio Ambiente, Sociedades Tradicionais e Sociedades Hegemônicas, vinculados ao programa de pós-graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Também somos pesquisadoras do Centro de Pesquisa e Extensão em Direito Socioambiental, liderados pelo professor, que são grupos de pesquisa liderados pelo professor Carlos Marés e pela professora Eline Civini. A gente propôs uma roda de conversa sobre direitos socioambientais, e o professor Carlos Marés, que vai dar início à nossa fala, que vai fazer uma introdução sobre o direito socioambiental, né? Ele possui graduação em Direito na Universidade Federal do Paraná, mestrado em Direito na Universidade Federal do Paraná, doutorado em Direito na Universidade Federal do Paraná. Integra o programa de mestrado e doutorado da Pontifícia Universidade Católica, onde é professor titular de Direito Agrário e Socioambiental, é líder do grupo de pesquisa Meio Ambiente, Sociedades Tradicionais e Sociedade Hegemônica. Foi procurador do Estado do Paraná de 81 a 2015, foi secretário de Cultura de Curitiba e presidente da Fundação Cultural de Curitiba, procurador-geral do Estado do Paraná, presidente da FUNAI, procurador-geral do INCRA, diretor do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, da qual foi também presidente, foi membro do Conselho do Patrimônio Histórico e Artístico do Paraná de 2003 a 2010, foi novamente procurador do Estado, de 2008 a 2009, foi integrante do Conselho Diretor do Instituto Latino-Americano, ISLA, membro da diretoria do Instituto Brasileiro da Advocacia, IBAP, sócio fundador do ISA, Instituto Socioambiental, membro da diretoria Associação Brasileira dos Professores de Direito Ambiental, integrante do grupo de pesquisa de Direito e Movimentos Sociais, e hoje vai fazer essa pontuação sobre direito socioambiental, meu orientador de todas nós aqui, acho que menos da Ana Flávia, professor Carlos Frederico Marés. Por favor, bem-vindo ao IFPR. Muito obrigado, Ana Letícia, muito boa tarde. Muito boa tarde, professor Leandro Pereira. É uma satisfação muito grande estar aqui na IFPR, nesse dia de hoje, nestas oficinas, e muito especialmente contente por este convite para falar sobre questão socioambiental, direito socioambiental na IFPR. Não é? Então, boa tarde a todas e todos. Eu quero antecipadamente me desculpar, o meu compromisso, eu tenho um compromisso logo em seguida de outra atividade em relação à minha atividade profissional com os povos indígenas dentro da Sociedade Brasileira de Progresso para a Ciência. Então, eu vou ter que falar e, infelizmente, não vou poder ficar até o fim do debate. Já havia comunicado isso à Ana Letícia, porque isso, se não fosse assim, praticamente inviabilizaria a minha participação hoje, e isso seria muito ruim. Então, eu fiz questão de estar aqui, vou estar nessa primeira parte, mas eu tenho certeza absoluta que a minha ausência em nada prejudicará o desenvolvimento da roda de conversa, porque essas garotas da PUC Paraná são completamente capazes e conhecedoras do tema e vão desenvolver muito bem. Então, o meu papel é muito mais um papel introdutório do que qualquer outra coisa.
Então, sem mais delongas e sem muitas conversas, não é, professor Leandro? Vamos entrar logo no tema. Muito bem. Quando nós falamos em direito socioambiental, nós, antes de mais nada, pensamos: o que é socioambiental? De onde vem essa palavra? Que invenção é essa? Né? E a verdade é que é isso mesmo, é uma invenção. E por que uma invenção? É uma invenção porque existe. A gente dá a palavra para o que existe. Certas coisas existem, certos fenômenos existem. E alguns fenômenos nós sequer conhecemos como ser humano. E, aliás, a universidade é o lugar onde, nos últimos 1000 anos, se concentra essa percepção de fenômenos, essa busca pelos fenômenos, essa busca por realidades que nós chamamos de conhecimento. Conhecer a realidade, saber o que é que está acontecendo, o que são as coisas, como é que elas se dão, independente da vontade humana. Pois bem, disso que se trata. Se trata de dar uma palavra a um fenômeno que é mais ou menos óbvio e que a gente só não via, humanidade, só não via porque estava tão dentro dela que nem se dava conta. E qual é esse fenômeno? É o fenômeno tão simples de dizer que o ser humano é produto, fruto e integrante da natureza. Ou seja, que o ser humano é um pedaço da natureza. Ou, dito de uma forma ainda mais simples, que o ser humano é natureza. Que não há diferença entre o ser humano e a natureza. O ser humano nasceu, cresceu, passou a criar com mais um ser da natureza. Simplesmente isso. Esse é o fenômeno. Portanto, o fenômeno socioambiental é a existência do ser humano na natureza. Podia o ser humano não existir? Podia. A natureza do planeta Terra, não era do planeta Marte, ou do Saturno, ou do nanoplaneta que descobriram não sei aonde. Não! A natureza do planeta Terra criou o ser humano. Entre uns dos seus seres. Milhares de seres. Milhares de formas de vida. Eu estou dizendo milhares para economizar, não é? É uma baita economia dizer milhares. É muito mais do que milhares. É milhares de milhares de milhares de seres, de formas de vida. Uma delas é o ser humano. Bom, esse é o fenômeno. É tão óbvio esse fenômeno, tão óbvio, que não é exatamente uma discussão muito permanente em todas as sociedades. As sociedades nem sequer discutem esse tema porque ele é óbvio. Mas nós, no século XXI, e um pouco antes, da metade do século XX, como humanidade, começamos a discutir esse óbvio. Por quê? Porque começamos a olhar em nossa volta, os seres humanos começaram a olhar em sua volta e começaram a se dar conta que a natureza estava sendo destruída. Que o ser humano, na sua ação, na sua forma de ser, de existir, estava destruindo a natureza de forma altamente agressiva. Altamente agressiva. E não num lugar só. Porque isso já tinha acontecido, se a gente olha a história da humanidade. Várias vezes, em vários locais, algumas sociedades destruíram tanto o seu redor, o seu ambiente, que acabaram destruindo a si mesmas. Mas pontualmente, em locais. Por exemplo, na Ilha da Páscoa. Na Ilha da Páscoa, e não faz muito tempo assim, eu estou falando aí não de 1000 anos, mas estou falando de 300 anos, 400 anos. As gentes da Ilha da Páscoa, as pessoas da Ilha da Páscoa,
o ser humano da Ilha da Páscoa, começou um processo de acumulação de riqueza muito estranha, porque a riqueza para o povo da Ilha da Páscoa era algumas esculturas de pedras monumentais que estão lá hoje, para quem quiser ir lá ver. Para quem quiser, não. Né? Não é só querer, porque é uma ilha muito distante, muito difícil, tem que programar uma viagem cara, complicada, mas dá para ir ver. Estão lá. Hoje, pela internet, a gente pode ver os moais, como são chamados, não é? Diretamente. São grandes estátuas de pedra. Se nós perguntarmos hoje, aqui entre nós, no nosso grupo, que estamos aqui entre 50 pessoas, quem gostaria de ter um moai em casa? Todos se assustariam e diriam, olha, só se for uma miniatura, não é? Porque o que eu vou fazer com um moai que pesa tonelada? Como é que eu vou trazer da Ilha da Páscoa? Como é que eu vou movimentar esse moai? E por que eu vou ter um moai em casa? Pois bem, aquele povo naquela época, naquele momento histórico, considerava que ter um moai em casa era o principal sinal de riqueza, de poder. E, portanto, cada família que tinha alguma condição melhor de trabalho contratava pedreiros, artesãos, para fazer os moais, arrancar os moais da pedra. A ilha tem muita pedra, pedras imensas. Então, esculpir o moai na pedra e tirar o moai e levar até a casa do poderoso. Esse processo é acumulação de riqueza. O moai era riqueza e, portanto, tinha que acumular moais. Quanto mais moais tivesse, pois mais rico seria. Essa acumulação de riqueza destruiu todas as matas, porque foi necessário derrubar as árvores, porque os moais se transportavam sobre árvores e desgastavam no transporte. Então foi destruídas as florestas. Mas não só as florestas. A ilha é uma ilha. Portanto, tem limitação de terra. Tem limitação de produção. E a produção de alimentos escasseou. Passou a se caçar os animais da ilha para comer. Os humanos destruíram os animais da ilha. Conta-se que as aves de arribação, quando viam a Ilha de Páscoa de longe, desviavam o caminho, porque sabia que se passasse por ali, o bando inteiro seria derrubado. Isso pode ser lenda, essa história das aves de arribação que desviavam a Ilha da Páscoa. Mas as aves de arribação que passassem pela Ilha da Páscoa seriam derrubadas. E foram. Veio a fome. Veio a desertificação. E, portanto, o sofrimento do povo. De todo o povo. De todo o povo. Mas isso foi pontual. É uma ilha pequena no meio do Pacífico. Uma pequena ilha. O problema é que isso está acontecendo com o planeta todo. E esta se deu conta no século XX, na metade do século XX, que isso estava acontecendo no planeta. E então se voltou a pensar nas teorias, nas invenções, no conhecimento, no pensamento humano, na ciência e na filosofia. O que aconteceu na Ilha da Páscoa? Aconteceu que o ser humano avançou sobre a natureza desesperadamente na acumulação de riqueza e destruiu o seu entorno. O que estava acontecendo no século XX no mundo inteiro? O ser humano, para acumular riquezas, avança sobre a natureza desesperadamente, destruidoramente, para acumular, acumular e acumular, e destrói o seu entorno. O fenômeno da destruição que havia ocorrido na Ilha da Páscoa e em outros lugares. A Ilha da Páscoa é apenas um exemplo. Passou
a ser global, a ser no planeta todo, para a acumulação de riqueza. A riqueza não era mais Moais, é bem verdade. E a riqueza do século XXI talvez seja a criptomoeda, talvez seja ações na Bolsa. Mas ela representa, essas criptomoedas e ações na Bolsa, representam também a destruição da natureza. Porque é preciso derrubar as matas para pegar as madeiras, é preciso pôr canudos até o fundo para puxar o petróleo, é preciso tirar o ouro dos rios, para que tenha as criptomoedas e as ações nas bolsas. Então, a acumulação da riqueza material, do ouro, implica na existência de ações na bolsa e implica na destruição da natureza. Pois bem, esse é o fenômeno da destruição. Então, voltamos à filosofia, à ciência, e começamos a perguntar como é que isso se dá? Qual é a razão, qual é a lógica, o pensamento humano que leva a esse processo de acumulação de riqueza? E a gente começa, então, a olhar a filosofia do século XV, mas principalmente do século XVI, e depois XVII, e depois XVIII, e, afinal, a sua completude no século XIX, com os grandes filósofos. E vamos nos dar conta que essa filosofia simplesmente separou o ser humano da natureza. Não entendeu o fenômeno inicial, não entendeu o fenômeno socioambiental. E assim como a gente da Ilha da Páscoa destruiu o seu entorno para ter uma riqueza inútil, todo esse processo, o pensamento, foi justificando uma ação humana. Não é que o pensamento tenha criado, o pensamento veio para justificar a ação humana de acumulação de riqueza na destruição da natureza. Por que eu disse século XV, XVI? Porque na passagem do século XV, XVI, há uma grande mudança nos sistemas políticos europeus, nos sistemas políticos e econômicos. E se inicia na Europa um momento que nós chamamos de colonialismo. E a Europa, poderosa, rica, acumulada, começa a acumular mais. E vai acumular não com a destruição do seu território, que já está suficientemente destruído, mas com a destruição de alguns lugares fora da Europa. E duas destruições principais. Uma destruição nas Américas e uma destruição nas Áfricas, principalmente nas Áfricas subsaarianas. A destruição da África subsaariana é uma destruição maldosa, terrível, desumana. Porque a partir do século XVI começa um processo de sequestro de gente africana. Sequestro, roubo, assalto, violência, prisão, que ganha o nome de escravização. Os africanos, subsaarianos principalmente, são transformados em escravos. Não na África, mas nas Américas. São trazidos para as Américas como escravos. Para fazer o quê? Para destruir a natureza americana. Como é que destrói a natureza americana? De duas formas. E o processo colonial europeu, principalmente espanhol, português, inglês, francês, holandês e um pedacinho de dinamarquês, destrói a natureza nas Américas, tirando tudo que tem em cima da terra e plantando coisas novas. Planta nova, não plantas americanas. Plantas trazidas de outro lugar.
rapa, como se fosse um barbeador, barbeia toda a floresta e coloca nesse lugar uma planta nova, chamada uma cultivar nova. A principal cultivar é a cana-de-açúcar, todos nós sabemos. Mas esse é apenas um jeito. E é claro que não é só cana-de-açúcar, também são outras cultivares, mas a cana-de-açúcar principalmente. A outra forma de destruir é cavocar grandes buracos na América para tirar ouro, prata, ferro, estanho e todos os minerais que estavam no coração da terra. Tudo isso com trabalho escravo. Só de africanos? Não. Também tem americanos escravizados. Também foram escravizados americanos. Mas os americanos que não foram escravizados não tinham serventia. E então foram eliminados. Em alguns lugares da América, simplesmente, foi exterminada a população local e substituída por uma população africana, a ponto de serem países negros, principalmente no Caribe. Nós temos alguns países no Caribe que são países negros. O Haiti é um deles. Santo Domingo, a ilha, não é? Cuba. Países que são predominantemente negros. Por substituição e por destruição. Agora vejam, voltamos aqui à ideia da filosofia. Como é que a filosofia justifica isso? Justifica, não é que cria. A filosofia europeia justifica isso por duas formas. A primeira, uma que hoje, em geral, é repetida por toda a América, por toda a África, por toda a Ásia. Os filósofos, copiando a filosofia europeia, dizem a mesma coisa. Dizem o quê? Que o ser humano é uma coisa e a natureza, o resto da natureza, é outra. Que o ser humano é o senhor da natureza. E que tudo que existe na natureza existe para servir ao ser humano. Essa filosofia, se nós olharmos assim, a partir do fenômeno socioambiental, nós dizemos, é um absurdo dizer isso. Como é que nós podemos imaginar, filosoficamente, que tudo que existe na natureza só existe para servir à vontade, ao deleite e ao prazer humano? Reparem que a partir do final do século XX, e vocês que são muito jovens, que já são praticamente nascidos no milênio de 2000, já conseguem pensar quão absurdo é isso. Mas isso não era um absurdo no século XX, no século XIX, e era pranteado pelos filósofos do século XVIII. Então, a primeira quebra na harmonia do universo é essa necessidade de romper com a natureza e criar riquezas artificiais. Como na Ilha da Páscoa, só que do ponto de vista global. Só que por todo o planeta. Para que essa visão, essa prática, esta ação destruidora tivesse sentido, era preciso que a filosofia justificasse fazendo essa separação do ser humano e da natureza. Então, na sociedade humana, não há natureza. A natureza é aquilo que está fora. Na metade do século XX, se nós olharmos, por exemplo, os edifícios criados na metade do século XX, nós vamos ver que os edifícios, as obras, as moradias, as repartições públicas, as suas empresas, tinham seus edifícios criados afastando a natureza. Completamente.
Reparem a arquitetura da metade do século XX. E eu vou dar o nome de um arquiteto que é um grande arquiteto. Criou obras maravilhosas pelo mundo afora, isso, muito especialmente no Brasil. Mas a concepção dele era a concepção de ser humano aqui, natureza muito longe disso. Oscar Niemeyer. Reparem a obra do Oscar Niemeyer. A obra do Oscar Niemeyer é o afastamento da natureza. Mas ele faz parte de uma época, e são belíssimas. É a separação do ser humano com a natureza. É a separação do fenômeno, é a quebra do fenômeno. O fenômeno real, que é o socioambiental, a ligação do ser humano à natureza. Pois bem, mas outra filosofia, cultura, tinha que ser criada também para justificar o outro lado dessa acumulação de riqueza. Que esta que eu lhes falei da natureza é a parte material, é a parte da terra, da destruição da terra. Mas havia uma outra parte também, que exigia que a força de trabalho, o trabalhador, produzisse essa destruição. E para que o trabalhador produzisse essa destruição, era necessário outra filosofia. E aí nasce, no século XVI, a terrível filosofia que mais tarde passou a ser chamada de racismo, dizendo que a Europa e os europeus eram superiores aos outros continentes, muito especialmente aos africanos e os americanos. E como eram superiores e que tinham uma civilização melhor, muito mais afastada da natureza, reparem, muito mais longe, que conseguiram se afastar da natureza, conseguiram viver sem natureza, eram superiores. E, portanto, tinham a obrigação de ensinar aos inferiores a sua própria vida. Só que os inferiores são tão inferiores que não conseguem aprender. Não conseguem acumular. E, portanto, têm que ser escravos. Ou, quando muito, assalariados subalternos. Reparem que essa concepção é dolorosa, é malévola, é incrivelmente desumana. Mas a outra também, mesmo a que diz da superioridade do ser humano como um todo sobre a natureza, também é desumana. Porque é desumano dizer que o humano não é natureza. Pois bem, na metade do século XX, então, já no começo do século XX, já se começam grandes movimentos sociais desses menos humanos, justamente dos menos humanos, para que a humanidade se redima. E esses menos humanos, assim considerados menos humanos pelo racismo, começam a travar uma longa, profunda batalha, que inclui modos de vida pertinentes à natureza. São os indígenas das Américas e são os povos das Áfricas. Não só, porque seria injusto dizer que são nas Américas apenas os indígenas, porque outros povos foram se associando a esse modo de vida indígena, como, por exemplo, os africanos sequestrados e vindos para as Américas. E outros que nem vieram da África, mas que foram se formando aqui na América mesmo e foram construindo relações com a sociedade, relações da sociedade, sua sociedade com a natureza, muito diferente. Só que é tão óbvio essa relação humana com a natureza que nem estes movimentos sociais se davam conta
de que a grande reivindicação que havia era a junção do ser humano com a natureza. E esta conta, esta visibilidade só aparece num avançado século XX. E só aparece no momento em que a sociedade, daquela que acumula, a sociedade da acumulação, Davi Copenaua, um grande líder, um grande xamã Yanomami, que escreveu, ele não escreveu, ele ditou um livro fantástico chamado A Queda do Céu. Um dia, se um de vocês puderem chegar nesse livro e ler, vale a pena. Ele chama, como ele é um indígena, né, que aprendeu mal e mal português, e tem uma concepção, ele é um xamã, ele tem uma espiritualidade, ele tem uma concepção da vida Yanomami, e ele vê, e é isso que é interessante da história, ele vê o mundo por seus olhos. E, portanto, ele vê o que é que os outros, os brancos, como eles chamam, estão fazendo. E acha um absurdo tão grande o que os brancos estão fazendo, diz assim, mas vocês são loucos, vocês não estão vendo o que vocês estão fazendo? E ele chama esta sociedade, a dos brancos, que ele chama os brancos, ele chama essa sociedade o povo da mercadoria. Ele entendeu como é que é. Ele entendeu essa acumulação. Só que ele não se deu conta do que é acumulação. Porque no mundo dele, a acumulação é um troço tão distante, tão fora da órbita da sociedade dele, que ele não entendeu a acumulação, ele entendeu o objeto da acumulação, que é a mercadoria. Então ele chama o povo da mercadoria. Então, o povo da mercadoria, nós demos conta, em um determinado momento, que estávamos destruindo a natureza. Tem data para isso. A humanidade se deu conta em um episódio muito triste, que foi um episódio acontecido em Londres, no comecinho da década de 50. Londres bombava com a sua indústria. E um belo dia, Londres é uma cidade grande e que tem um certo problemas de fenômenos atmosféricos, e um certo dia começa a morrer gente. E morre muita gente com problemas respiratórios. E a ciência vai descobrir que esta gente que morreu intoxicada pelo veneno das fábricas, pelo veneno do ar, expelido no ar. O nome disso, e assim foi dito, assim foi dado o nome a isso, poluição. Então o ser humano se deu conta, não na floresta, se deu conta na sua cidade principal, de que a poluição mata. Levou 20 anos. 20! Não foram 20 dias. Nem 20 semanas. 20 anos para os estados se reunirem em Estocolmo. A data é 1972. E chegarem à conclusão de que a destruição que está sendo praticada, a separação do ser humano com a natureza, é uma destruição que levará à destruição dos seres humanos. 1972. Portanto, precisou morrer gente 20 anos antes em Londres, para que 20 anos depois o mundo civilizado, o mundo sábio, o mundo científico chegasse à conclusão de que essa destruição que estava sendo produzida das florestas, do ar, tinha que parar. Parou? Não. Não parou. A acumulação continuou. 20 anos depois, as coisas estavam pior. 1992. Nova Conferência Mundial feita no Rio de Janeiro.
e se faz um grande tratado, que é a Convenção da Biodiversidade. Já estamos mais sabidos agora. Já começamos a olhar o fenômeno e já começamos a dar nome ao fenômeno. Porque antes o fenômeno existia, mas não dava nome. Agora já tem um nome o fenômeno. É um fenômeno ambiental. Mas já na Convenção da Biodiversidade, o ser humano começava a aparecer. E em um lugarzinho da Convenção da Biodiversidade, assim, atenção, é preciso proteger a natureza. Mas não só proteger a natureza guardando as sementinhas em um banco de sementes, num lugar especial. É preciso proteger a natureza guardando a natureza onde ela existe. E se deu para essas duas formas de conservação nomes. Se conserva as sementinhas fora da natureza, em uma geladeira imensa, se chama conservação ex situ. E se conserva a natureza onde ela é, onde ela está, plantando a semente onde ela existe, onde ela produzirá os frutos, se chama conservação in situ, no lugar. E lá diz assim, a preferência para a conservação in situ sempre se dará. Claro que é melhor conservar lá do que conservar a semente na geladeira. E quem sabe conservar in situ são os povos tradicionais. São os indígenas, são os quilombolas, são os africanos. Eles sabem, porque eles vêm conservando toda a vida. Porque eles fazem parte do fenômeno. Eles se mantêm no fenômeno. E eles, a sua filosofia de vida, incorpora o fenômeno. E o fenômeno é socioambiental. E então, em 92, essa ideia da questão socioambiental ganha nome. Não que esteja escrito na Convenção da Biodiversidade, mas é que isso começa a aparecer, essa relação, esse retorno, se é que pode ser chamado de retorno, da natureza à convivência da sociedade humana, é primordial. E é nesse momento também, nesse final do século XX, que as sociedades descobrem que, para proceder assim, há uma contradição entre os direitos individuais de destruição e os direitos coletivos de preservação. E, portanto, era preciso mexer não apenas com as nossas cabeças e nossas filosofias, mas era preciso mexer com as regras da sociedade. E as regras da sociedade se chama direito. E, portanto, era preciso pegar o direito e bulir com ele. E mexer duro nele. E assim foi feito. Praticamente todas as convenções, tratados internacionais que saem a partir daí, levam em consideração essa relação chamada ambiental. E as constituições e as leis do mundo inteiro começam a se preocupar com regras que possam ser chamadas de regras ambientais. É nesse momento, exatamente, nesse mesmo período, que os povos indígenas lançam uma grande proposta. Assim, olha lá, nós sempre fizemos isso. Nós somos ambiente, nós somos natureza. E, portanto, a proposta é socioambiental. A integração, a reintegração, o repensar a humanidade com natureza, ou repensar a natureza com humanidade. Não separar o ser humano da natureza. O ser humano não é separado da natureza. O ser humano é natureza. E então, dado nome ao fenômeno, é entendido ao fenômeno. Tudo resolvido? Não. Infelizmente, não.
Nem tudo é resolvido. Por que nem tudo é resolvido? Porque a contradição entre os direitos individuais de propriedade, que significa, põe um sinalzinho de igual, aquele que nós aprendemos na matemática, direitos individuais de propriedade é igual à possibilidade de acumulação de riqueza. E surge, então, a discussão do conceito de riqueza. O que é riqueza? Mas eu não vou entrar na discussão do conceito de riqueza, porque já falei muito hoje. Até demais, já passei da conta, era para falar muito menos. A Ana Letícia tinha me dado muito menos tempo do que eu falei, mas eu ultrapassei o tempo que ela me deu. Fui indisciplinado. Né? O professor Leandro vai depois me puxar a orelha e me abaixar a nota ali. Vai dar uma nota. Não foi disciplinado. Ficamos para outra oportunidade discutir o que é riqueza. Mas não precisa nem eu estar junto. Pense em vocês mesmos. Pense cada um, reflita o que é riqueza na nossa sociedade. E pensem assim, não em si, mas nos outros. Pergunte para quem tem fome se prefere um pão ou um anel de ouro. Vamos refletir sobre isso. Essa acumulação de riqueza é igualzinha à acumulação de riqueza da gente da Ilha da Páscoa. É uma riqueza inútil. Porque não satisfaz nenhuma necessidade humana. Só a vaidade. Meus bons e queridos amigos e colegas, eu fico por aqui, agradeço muito a oportunidade de ter conversado com vocês e me coloco à inteira disposição para outras conversas. Sobre riqueza ou sobre pobreza. Sempre é bom conversar. Muito obrigado. Ana Letícia, eu te devolvo a palavra, agradeço muito e peço 1000 perdões que tenha que me retirar dentro de alguns minutos para poder ir para uma reunião do SBPC, discutir coisas muito parecidas com essas, mas coisas relativas aos povos indígenas diretamente. Muito obrigado a todos. Professor Marés, muito obrigada, sempre com uma fala muito potente. Obrigada por ter feito esse esforço de estar aqui hoje conosco. A gente sabe que a agenda foi difícil de gestão, né, professor? Muito obrigada. Eu acho que essa conversa que a gente propôs aqui é importante porque é um início de um diálogo nosso com o IF, que eu gostaria que continuasse muito, né? Para a gente, acho que abrir essas portas de diálogo aqui no litoral do Paraná é bem importante. Acho que o direito socioambiental tem sido muito trazido aqui pelas comunidades e acho que se a gente conseguir, né, com o IF estabelecer uma conversa mais a longo prazo também seria muito interessante. Tá bom, professor? Obrigada. Vou te liberar. Beijo. Bom, então essa foi a fala do professor Marés, nosso orientador. Então, vou de novo colocar para vocês, né? A gente faz parte do grupo de pesquisa da PUC Paraná, então é muito próximo aqui. Eu sou do litoral do Paraná, estou fazendo mestrado lá, fiz antes a seleção do mestrado do IFPR aqui. Como eu consegui uma bolsa de pesquisa no direito, preferi fazer mestrado no direito. Mas saí do IF, cheguei a fazer minha matrícula e eu gostei muito do programa e deixei o programa pensando que faria esse vínculo e faria esse link e traria essas discussões para cá também. Eu sei que são discussões que já existem, eu já acompanhei algumas coisas, mas aí a gente também se coloca à disposição. O nosso grupo de pesquisa faz seminários mensais no YouTube do CEPEDS, se vocês tiverem curiosidade de acompanhar.
Eu vou encaminhar aqui no link do YouTube do nosso grupo de pesquisa. Só dá um like no canal, curte o sininho, que daí quando for aparecendo, eu também vou tentar fazer a divulgação para vocês no IF, né? Trocar e-mail com o professor Leandro, para vocês também. A gente também tem um congresso de direito socioambiental que trata dessas questões de direito socioambiental, de direito ambiental, a partir dessa perspectiva dos povos, comunidades tradicionais. Então, também deixar o nosso congresso sempre aberto para vocês do IF. E aí a gente fica com esse... E tem um principal, então, do nosso grupo de pesquisa, hoje a gente tem um principal projeto, né, que é o projeto pelo qual eu consegui a isenção na PUC, que é o Observatório de Protocolos Autônomos, dos quais eu e a Raquel fazemos parte, o professor Marés é coordenadora, a professora Liana, que está na Universidade Federal do Grande Dourados e fez doutorado e pós-doutorado na PUC Paraná, é também coordenadora autora desse projeto, e esse projeto, que é o Observatório de Protocolos, a gente faz o rastreamento dos protocolos autônomos dos povos tradicionais, e tem todo um material lá, eu vou encaminhar também aqui no chat, para se vocês tiverem mais curiosidade de conhecer sobre o nosso trabalho, sobre o nosso grupo, né, de pesquisa. Bom, agora a gente vai aqui propor uma dinâmica. Raquel, eu acho que é muita gente para a gente abrir. A gente pode abrir para alguns questionamentos sobre o que é o direito socioambiental ou qual a perspectiva. Eu queria pontuar umas coisas na fala do professor, será que pode ser? Pode, Raquel, pode. A gente faz. Bom, essa fala do professor Marés, assim, eu já assisti acho que umas 4, 5 vezes, e sempre eu acho muito, muito interessante. O professor Marés, ele tem uma capacidade didática, assim, que eu confesso que eu nunca tinha visto. O professor Marés, ele consegue passar de uma forma muito simples e interessante, e essa construção do pensamento que o professor traz para a gente é muito importante para a nossa construção também, né? Então, eu gostaria de pontuar muito essa questão que o professor Marés, ele coloca de que a teoria, ela vem depois da prática, né? Acho que isso é muito importante a gente pensar que primeiro o fenômeno se dá, né? Então, primeiro a colonização, primeiro a chegada, a invasão dos europeus aqui no nosso continente, também no continente africano, para que depois disso venha uma justificativa teórica, né? Então, não foi pensado antes a acumulação de riqueza para que daí houvesse essa invasão, houvesse essa chegada. Não, foi ao contrário. Acho que isso é bem importante a gente ter na nossa mente. E também destaco esse dar nome aos bois, né, que o professor Marés faz e que todos nós temos feito também no direito socioambiental, né? Nós temos que dizer que as pessoas de África foram sequestradas, nós temos que usar as palavras corretas. Porque se a gente fala assim, que as pessoas de África vieram ao Brasil, não passa uma ideia correta do que aconteceu, da violência que aconteceu, assim como nós temos que usar os nomes genocídio ao nos referirmos aos povos indígenas aqui da América Latina, da nossa região, e também, né, da América anglo-saxônica, que é os Estados Unidos e o Canadá. Então, é muito importante esse resgate dos nomes, é muito importante a gente dizer os nomes, dizer o que aconteceu de fato aqui no nosso contexto, né, no nosso contexto latino-americano. E eu chamo muito a atenção para essa questão de que para eles nada, para nós, para eles tudo, para nós nada, né? Então, a gente pensar que esse desenvolvimento da América Latina que a gente tem em mente, ele não se deu voltado para o nosso povo, ele não se dá voltado para que os indígenas pudessem comer, ou nem mesmo para que os colonos pudessem comer. A gente teve e tem uma política de produção no nosso país que ela é pensada para fora, ela é pensada para exportar, ela é pensada para enriquecer outras pessoas que não o nosso povo. Então, desde o começo, dessa invasão, desde quando surge aí os nomes, né, Brasil, o nome desse espaço, já essa política, ela já pensava nesse sentido, assim, né? Então, essa questão que o professor Marés traz, de que nós, seres humanos, então, não somos natureza,
ela é bem importante, porque essa separação de nós, né, nós seres humanos, não como natureza, ela permite e ela justifica também essa exploração contínua e incessante da natureza, né? Então, essa exploração, ela se dá visando aí um suposto desenvolvimento, visando aí acabar com a fome, mas isso não é a realidade nem ontem, nem hoje. Então, a gente tem o nosso país ainda hoje sendo aí assolado pela fome, a gente vê o nosso povo passando por situações aí de dificuldade, mas não é algo que acontece agora, não é algo que vem de hoje, é algo que vem já há muito tempo, né? Inclusive aí do surgimento do nosso país e do nosso povo mesmo, e inclusive pensando também, né, no povo de África, assim. E antes de passar a palavra para o Lauri, que eu vi que ele levantou a mão, gostaria também da gente pensar que essa colonização de pessoas, essa separação de pessoas da natureza, ela serve para um fim. E esse fim é o trabalho, né? Então, a partir ali já do século XX, começa a ter uma ideia de que as pessoas devem trabalhar. E como que elas devem vir a trabalhar? Por meio de um contrato que elas vão assinar, né? Que elas vão aí poder contratar com o seu patrão. Então, passa-se muito uma ideia individualista, né? Não mais se trabalha em comunidades, não mais se trabalha com a sua família, não mais se trabalha para que você crie, para que você produza o seu próprio alimento. Se trabalha para comprar o alimento, se trabalha para manter o seu núcleo familiar. Então, chamo bastante atenção para esse contexto, porque a gente vai logo discutir como, né, os direitos dos povos indígenas e de povos africanos e de outras comunidades tradicionais, eles vão surgir no âmbito dessa questão, tendo como centro esse pensamento de que nós temos que contratar e sermos trabalhadores, né? Então, eu vou passar aí para o Ravi fazer a pergunta, a consideração dele, e aí já devolvo para a Ana também a palavra. Oi, pessoal, boa tarde. Primeiro, como está saindo a voz aqui? Estão conseguindo ouvir com clareza? Obrigado. Primeiro, eu vou apresentar rapidamente aqui, né? Eu sou o professor Lauri, eu trabalho com a disciplina de História com as turmas de ensino médio no IEF, né? De 2019 e 2021. E eu pedi a palavra aqui, porque eu vi que tem alguns alunos acompanhando aqui a fala, e eu queria justamente chamar a atenção deles para prestar atenção nas relações entre a fala do professor Marés agora e os conteúdos que a gente vem trabalhando em sala de aula, né? Que é bem interessante, assim, com o pessoal de 2021, a gente está falando sobre o processo de povoamento das Américas, né? E aí a gente passou as últimas aulas falando justamente sobre como a diversidade de organizações sociais na América permitiu uma relação muito próxima, né, entre seres humanos e natureza. E justamente que essa divisão entre seres humanos e natureza não fazia sentido nesse contexto da América pré-colonial. Aí nós conversamos, inclusive, sobre a atuação humana no desenvolvimento dos ecossistemas dentro da América. Aí a gente falou sobre os povos G, né, os Caigangue do Planalto e a relação deles com a Araucária. Falamos sobre outras formas de organização social que existiam aqui na América antes dessa invasão europeia, né? E eu queria só lembrar os alunos aqui das nossas falas e eles perceberem como o professor consegue juntar tudo isso, né? Para comunicar sobre o nosso dia de hoje, sobre a nossa atualidade. E a gente perceber a importância da gente entender o processo de ocupação humana das Américas, para a gente, inclusive, entender que muitas das coisas que hoje em dia a gente discute como sendo novidade, elas já existem, já estão presentes em outras formas de organização social há muito tempo, certo? Eu queria só pegar esse ponto aqui para lembrar os estudantes que estão presentes aí, tá? Muito obrigado pela oportunidade, pela fala. Professor, muito obrigada. Muito legal que você trate com seus alunos aqui no Litoral do Paraná. Eu fico muito feliz e orgulhosa, como caiçara que sou, né? Então, e saber que vocês estão tratando, discutindo e conversando sobre essas questões que são questões centrais para a gente entender quem somos, né? E todo esse processo. Eu também acompanhei aqui no IFPR, no semestre passado, uma palestra sobre teoria da dependência, né? Daí talvez uma fala um pouquinho mais com o pessoal da pós-graduação.
que essa perspectiva da teoria da dependência com relação às Américas e às Áfricas também é muito simbólica nesse sentido, né? Tem relação expressa e direta com esse processo de colonização. Então, e isso também envolve a relação com a natureza, né? Eu tenho pesquisado sociobiodiversidade, que é o direito relacionado aos conhecimentos tradicionais de biodiversidade. Então, os pescadores, eles sabem como pescar em determinada região, eles têm a tecnologia acumulada de muitos anos sobre aquilo, os ribeirinhos de um lugar específico que tratam do açaí de uma forma, então, e esse conflito mercadológico com relação a isso, né, todos esses processos, e eu acho que são debates muito importantes, significativos, e que nós, dentro da academia aqui da América do Sul, né, do Sul global, a gente precisa considerar, pensar e também se espernear um pouco dentro da academia, né? Eu queria... Bom, já fiz toda a nossa propaganda dos diálogos, nos acompanhem, e eu queria também... Gente, eu até esqueci que eu ia falar, eu emendei no professor Laure. Mas eu queria trazer também essa importância de pensar dentro da academia, dentro da universidade, essa perspectiva histórica, né, de formação nossa. E eu tinha alguma coisa para falar? Lembrei, sobre especificamente a nossa região, né? A nossa região é uma região ainda muito preservada, apesar de ter essa relação portuária muito sui generis, né? Porque cidades portuárias têm características próprias e são características também da perspectiva da modernidade e dessa relação de extração de riqueza, né? Mas a gente ainda tem uma Baía de Paranaguá com muitos povos que vivem dentro dessa perspectiva de relação harmônica com a natureza. A gente teve aqui no litoral do Paraná e tem casos de conflitos gerados, por exemplo, com relação aos parques, às políticas de parques nacionais, né? Que é um problema do direito. Então, o Estado vem e estipula um parque que não tem gente, num lugar que tem gente. E são questões muito importantes. E para pensar essas perspectivas, para pensar também a nossa região, também a nossa cidade, né? Então, esses parques, eles foram impostos e muita gente dessas regiões veio para a região de Paranaguá. Então, o que a gente tem hoje, por exemplo, da Ilha dos Valadares, ter mais de 30 mil pessoas na nossa Manhattan, que eu chamo, na Ilha dos Valadares, não é por acaso, né? Foi um êxodo, um espaço específico gerado por uma lei estatal de uma percepção equivocada, né? O Diegues, professor Diegues, ali da região, que é um cara, nossa, se vocês puderem, né, conhecer também o professor Diegues, que vive aqui na região do Iguape, Cananéia, né? Ele vai falar isso, né, essa percepção dos parques nacionais sem gente, dentro das Américas, povoadas, que sempre foram povoadas, e esses povos que são também responsáveis pela preservação desse lugar, né? Então, essas perspectivas com relação, inclusive, a um preservacionismo que, às vezes, não tem uma forma socioambiental. Então, essa também é uma área de pesquisa bem importante para o socioambientalismo. Outra coisa que eu sou da região e vejo, que a gente teve um debate muito grande, acho que muitos parnanguaras aqui, foi a questão do direito à consulta prévia livre e informada, que é o que a gente estuda no Observatório de Protocolos. A gente faz o mapeamento dos protocolos a nível nacional, e a gente até recebeu os protocolos internacionais, então tem um mapa lá com os protocolos, de onde são, e se vocês tiverem curiosidade de olhar esses protocolos de consulta, tá? Aqui na região do litoral do Paraná, nós já temos 4 protocolos autônomos de consulta, né? E o direito de consulta foi muito debatido com a questão da Pedra da Palangana, né? Foi uma disputa judicial que a gente conseguiu uma vitória, né, liminar, mas que o Porto teve que parar para discutir o direito, né? Enfim, a Pedra da Palangana foi, né, mas eu acho que
a discussão das comunidades locais sobre o direito que eles têm com relação aos territórios e direito de consulta faz com que a gente tenha um salto muito significativo. Então, eu acho que a gente está num momento histórico aqui no litoral, na região do litoral, muito interessante, com novas lideranças, novas formações, novas perspectivas de direito, novos conhecimentos dessas perspectivas de direito, com coletivos se organizando e mais organizados, né? E, inclusive, com uma liderança na Caatinga da Juquerechu, que saiu, inclusive, para vereadora, muito interessante o movimento dela. Eu sei que ela tem um diálogo com vocês também, bem, que ela já foi aí no IF conversar com vocês algumas vezes, né, professor Leandro? Então, eu acho que todas essas questões, elas estão interligadas também com a nossa área de pesquisa, e interligadas com perspectivas do Estado e de direito. E a nossa conversa hoje aqui, a nossa ideia dessa roda, era trazer o professor Marés para o IF, né? E era eu voltar para o IF, a Raquel conhecer essa região que é tão próxima de nós, que a gente está aqui em Curitiba também, mas para a gente falar sobre isso, propor esse debate e nos colocar também à disposição, caso vocês tenham curiosidade de pesquisa, caso vocês tenham alguma perspectiva de continuar no mundo acadêmico, caso vocês queiram atuar no direito nessa área. O direito previdenciário tem relação direta com essas questões de mobilidade, de trabalho, sabe? O pessoal que trabalha com previdenciário, que vai tratar aqui do pessoal que está hoje na Ilha dos Valadares fazendo outra coisa e era dos outros espaços, vai encontrar essa questão coletiva dos pescadores, dessa imigração. Então, a nossa região é uma região de muitos povos. Acho que muitas regiões, muita gente ainda na natureza. Então, eu acho que era essa a nossa proposta. E se vocês tiverem mais algumas perguntas, eu acho que é pouco tempo, né, Raquel, para a gente fazer a dinâmica de leitura. A gente ia propor uma leitura de uma parte de um texto. A gente pode até disponibilizar o texto. O que você acha, Raquel? Eu acho que dá para a gente abrir, então, para perguntas, né, quem quiser se manifestar, mas enquanto o pessoal não se manifesta, a gente pode ir falando sobre o texto, então, né, já que ler talvez não fique tão interessante assim. O que você acha? Acho que sim, vamos disponibilizar o texto. A gente queria... a nossa ideia é trazer para vocês da onde que sai que os pescadores tradicionais são povos e comunidades tradicionais, né? Então, a gente vai trazer um texto do professor Marés sobre a Convenção 169 da OIT, que é uma convenção bem importante da gente que mora numa região tão especial, entender, né, e com um conflito tão permanente que é essa exploração portuária, e para a gente entender um pouco o que é esse direito que vem dessa convenção internacional e que muda essa perspectiva da relação do Estado com os povos indígenas, comunidades quilombolas e povos tradicionais. No Brasil, a gente trata explicitamente desses três sujeitos porque a Constituição, ela traz expressamente o direito dos povos indígenas, a Constituição também traz o direito dos quilombolas, descreve os quilombolas, e os povos tradicionais, eles também existe um regulamento, uma lei que tratam dos povos tradicionais no Brasil. E essa convenção, ela vai tratar também de direito, ela fala de povos tribais, povos indígenas e tribais. E aí, dentro dessas perspectivas dos tribais, entrariam no Brasil os povos que a gente comumente chama de comunidades tradicionais, povos tradicionais, né? Que tem essa perspectiva de vida. Essa perspectiva é de direito coletivo sempre dos povos. Isso é muito interessante, porque o direito tradicional tem muita dificuldade de lidar com o direito coletivo, de perspectiva coletiva. E a proteção tanto da natureza quanto dessas perspectivas de cultura e de povos vão levar sempre em consideração essa perspectiva coletiva. Então, é uma luta, inclusive dentro do direito, ainda que posto, para
para que a gente consiga efetivamente as coisas, para que a gente consiga efetivar esses direitos de posse. Mas, bom, o direito é uma ferramenta que está aí em disputa sempre à torta e à direito, né? Isso a gente já sabe também da perspectiva hegemônica. Diga, Raquel. O professor Mares tinha colocado para a gente, assim, né, a gente pensar que o direito no Brasil, um direito brasileiro mesmo, ele vem surgir ali após a nossa independência, né? Então, a gente tem uma independência aqui no Brasil um pouco estranha, porque não é uma independência dos povos indígenas, não é uma independência dos povos quilombolas, não é uma independência do povo preto, não é uma independência assim que leva em conta as pessoas que viviam aqui, mas uma independência feita pelas pessoas que tinham dinheiro, que tinham condições no nosso país. Então, apesar dos povos indígenas, dos povos quilombolas e também do povo que tinha acabado ali, que ainda era, né, escravizado, apesar deles também defenderem essa independência, não foi uma independência pensada para eles. Então, a gente vai ter ali a nossa independência. Em 1824, a gente tem a nossa primeira Constituição, né? A nossa Constituição Imperial, que a gente chama. Só que essa Constituição, ela não é pensada, como a Ana falou, levando em conta direitos coletivos, levando em conta pessoas que vivem em comunidade e vivem conforme os entendimentos que eles têm do mundo, conforme como eles veem o mundo, conforme como essas pessoas plantam, como essas pessoas acordam de manhã e o que elas conversam sobre a sua religião. Isso não foi levado em conta na nossa primeira Constituição. Então, isso é um pouco estranho, e a gente deve estranhar mesmo, porque a gente teve uma Constituição, então, no nosso Império, que ela vem e ela vai lá e traz um direito pensado na Europa. Ela não traz um direito que é pensado para a gente e pela gente. Ele traz um direito que vem lá de fora. Para vocês terem uma noção, a Constituição de 1924 garante o direito à liberdade. Mas como que a gente tem liberdade num país que tem escravidão? Né? É um pouco estranho, um pouco não, né? Muito estranho a gente ter esse direito ali, mas não ter esse direito na prática. Então, a gente tem o nosso direito aqui no Brasil, ele surge muito pensado pela Europa e a partir de uma perspectiva da Europa. Justamente, como o professor Marés estava explicando na fala dele, os europeus, eles passam a se colocar e a gente passa a ter uma visão de mundo em que o europeu é o correto, em que o europeu, o homem branco europeu, é o modelo que a gente deve seguir. E, portanto, a Constituição, o direito pensado na Europa é o direito que a gente tem que trazer aqui no nosso país. E isso é muito problemático. Por quê? Porque a gente não vai levar em conta os direitos coletivos. Porque a gente vai deixar essas pessoas que vivem no nosso país e que viviam no nosso país antes do nosso país ser país, antes do Brasil existir, antes do Estado brasileiro existir, os povos indígenas já viviam aqui. E essas pessoas não foram consideradas. A primeira vez que a gente vai ter uma menção a povos indígenas nas nossas constituições já vai ser em 1934, com a Constituição ali de Getúlio Vargas. Então, é muito estranho, né, que a gente tenha um direito virado de costa para os povos. Então, é muito isso que o professor Marés ele chama a atenção e muito isso que a gente pensa no direito socioambiental. O direito não pode mais ficar de costas para os povos indígenas, para os povos quilombolas e outras formas de viver diferente dessa sociedade que a gente tem, que é o que a gente chama na academia de sociedade hegemônica, né, que é uma sociedade que se propõe a ser homogênea, sendo que nós não somos homogêneos, nós somos muito diferentes, nós temos formas de viver diferentes. Então, é bem preocupante essa perspectiva que vem aí se desenvolvendo. E é uma perspectiva, gente, que entra bem fundo na nossa cabeça e é muito difícil da gente mudar, né? A gente vem nessa perspectiva, assim, de que somos todos iguais, né? Que nós vivemos da mesma maneira, que todo mundo vive igual, todo mundo come igual. E não, nós somos muito diferentes, nós temos formas de viver diferentes, e essa diferença, essa heterogeneidade, né? Então, de ser diferente, ela deve ser levada em conta também no direito. Então, a nossa Constituição de 88, então, para vocês terem uma noção, 100 anos após o fim da escravidão, a gente vai ter uma Constituição que vai garantir que os povos indígenas existam, que os povos quilombolas existam, que isso não seja mais uma categoria de transição, porque antes se tinha muito uma ideia, assim, de que o indígena seria uma pessoa que ainda precisaria se desenvolver, e aqui destaco para as aspas, porque
se tinha uma ideia de que o desenvolvido é aquele que trabalha, aquele que vive de uma maneira conforme a sociedade busca. Então, o que acontece? Né? Essa convenção que a Ana chamou a atenção, que é a Convenção 169, ela é da Organização Internacional do Trabalho. Então, a gente pode estranhar um pouco, né, e pensar por que um órgão internacional que cuida de trabalho vai fazer uma lei, né, e aí chamo lei entre aspas, só para todo mundo conseguir entender e eu não ficar usando aqui termos difíceis, cria ali uma lei, uma norma que trata sobre povos indígenas. Então, é um pouco estranho que tenha sido esse órgão que trata de trabalho que veio a fazer essa lei. E por quê? Por que foi esse órgão que fez essa norma? Porque se tinha essa ideia de que os povos, eles tinham que se desenvolver para trabalhar. Não tinha uma ideia de que é possível que a gente trabalhe para não acumular. Não se tem uma ideia de que é possível que a gente trabalhe para comer só e depois a gente tenha outras atividades, por exemplo. Então, vai se desenvolvendo essa ideia de que as pessoas não podem ter uma terra que elas plantem, mas elas devem trabalhar. Então, essa Organização Internacional do Trabalho, ela vai criar uma norma em 1957 que chama Convenção 107. Ela vem antes da Convenção 69. E essa Convenção 107, o que ela previa? Ela previa que povos indígenas e povos tribais, né, então pensando em especial na África, essas pessoas vão ser integradas, vão fazer parte da nossa sociedade como trabalhadores. Então, esse seria o objetivo primordial dessa primeira Convenção 107. Né? Então, muito o que o professor Marés traz, né? Então, a gente exclui as pessoas da natureza, a gente deixa uma natureza ali num parque nacional que ninguém pode entrar, por exemplo, ou animais em zoológicos enjaulados, e as pessoas que viviam com a natureza, a gente faz ser trabalhador. Né? Então, a gente separa as pessoas da natureza e as pessoas, então, devem ser trabalhadoras, elas devem ter um contrato com um patrão, e esse patrão, né, então, aí numa suposta igualdade, né, chama atenção para suposta, porque não é igualdade, né, quando o patrão tem um patrão e 1.000 empregados para ele escolher pessoas que estão ali correndo risco de passar fome, não tem como a gente falar que é um contrato igual, né, então, essa convenção vem muito nessa mentalidade de que não se é indígena, né? Se está indígena, não se é quilombola, se está quilombola. Então, essa é uma percepção, uma visão que a gente vem aí já discutindo, justamente para que ela seja modificada, como ela já vem sendo há alguns anos, mas ainda assim muito recente, né? Quando a gente considera a história do nosso país. Acho que eu falei muito, né, Ana? Desculpa. Não, é só porque eu queria pontuar também o quão significativo é essa. Porque a Organização Internacional do Trabalho, né? A Organização Internacional do Trabalho, ela é criada em 1919, no Tratado de Versalhes, no fim da Primeira Guerra Mundial, e ela foi a primeira agência da ONU, porque entendia-se que o trabalho era parte integrante da dignidade humana e essencial para garantir a paz. Então, a Organização Internacional do Trabalho ela é extremamente simbólica e os marcos regulatórios dela demonstram essa quebra de perspectiva e essa mudança tão significativa. Então, isso foi uma conquista do movimento indígena e dos movimentos dos povos tribais a nível mundial, né? Então, eles estão resistindo a todo esse período, eles têm lá essa normativa 107, e eles têm uma ruptura dessa perspectiva integralista só em 88. 89 chega no Brasil, então, eu não sei. Então, e aí a gente passa a estruturar outras perspectivas de direito que vão levar em consideração a existência de outra cultura que tem que coexistir com a nossa, né? Então, nós não... Você veja que olhar simbólico, né? Tanto o quão introjetado foi dentro dessa perspectiva, porque o Brasil era um país povoado, nós somos de origem, né, indígena, africana, e a gente introjetou esse processo colonial, né,
essa colonialidade e como as leis são importantes para isso, né? Como o poder simbólico do Estado, como a forma com que ele se constitui, ele é significativo. E como mesmo depois, dentro dessa perspectiva já de conhecimento na academia, né, na academia sobre esse problema de afastamento do ser humano da natureza, essa perspectiva de falência, né? Esse modelo não vai, nós vamos ter que repensar esse modelo porque não vai dar. Só a partir disso e das lutas dos povos incessantemente, porque como vocês hoje percebem que a gente está num momento muito ruim político, né? Todo mundo fala, Ana, você é tão animada com o direito, porque eu gosto muito da perspectiva que eu falo. Ontem uma professora brincou comigo, você é tão animada, professora Jussara. Falei, mas não é, professora, né? Porque essa perspectiva de resistência dos povos, ela é muito significativa. E se vocês prestarem bem atenção, a PIB, ela hoje está muito bem organizada, né? Eu acho que a PIB tem feito um excelente trabalho tanto de divulgação, tanto de perspectiva. E hoje, em contrapartida, por exemplo, na COP, o Bolsonaro, a gente teve o representante nosso, não gosto nem de falar do nome da pessoa, o nosso representante, gente, eu não acredito que ele é nosso representante, o que a gente fez para merecer isso, gente? Olha, tá, mas essa pessoa foi muito mal recebido, não tomou vacina, não pôde entrar nos lugares, mas os povos indígenas fizeram debates muito importantes e significativos, estiveram presentes como liderança, foram respeitados, recebidos, ouvidos, né? A gente tem uma fala de uma mulher indígena, eu não vou lembrar o nome, mas na primeira... você lembra, professor? Pode falar. Não lembro. Não, pode terminar, depois eu falo. Só complementar a sua fala aí. Então, a gente tem essa perspectiva de organização e de resistência, né? Tem uma fala para mim muito simbólica também, do Ailton Krenak, que ele vai falar, gente, leiam os textos do Ailton Krenak. Textos curtos, muito interessante a reflexão dele sobre a questão da pandemia, do momento que a gente viveu, né? Tanto... eu não lembro agora, mas a Raquel vai pôr os textos, que a Raquel é ligeiraça. Aí a fala da Chai Suruí, né? Nossa representante que mora em Rondônia. E o Ailton Krenak, quando é questionado, né? O momento político do Brasil ele é muito ruim. E daí ele fala, olha, eu estou realmente preocupada como vocês brancos vão se organizar para resistir, porque a gente já resiste há 500 e tantos anos. Então, é isso, professor, pode continuar. Então, o ponto era bem esse mesmo. Eu ia falar justamente sobre esse protagonismo dos povos indígenas, né? Que a gente toma como uma novidade. Muita gente toma como uma novidade, mas o fato é que não. Eles estão aí pelo fato de terem conseguido se organizar e resistir, né? Ao longo de todo esse processo colonial. E em muitos momentos eles já fizeram valer suas vozes, né? E negociaram diretamente com as coroas em alguns momentos, ou com os administradores das coroas nas colônias, né? Então, houve sim um processo de resistência e de estranhamento ao colonialismo por parte dos povos indígenas, né? Porque a gente sempre, quando fala sobre esse processo colonialista, a gente toma ele como um processo natural e dado, né? E, na verdade, foi um processo desculpa, engasguei, que enfrentou muita resistência ao longo da sua implementação, né? E é bom a gente ter essa consciência de que a gente, quando fala dos povos indígenas, a gente fala sobre povos que eles estão reclamando o reconhecimento do seu direito ancestral, né? Seu direito de ocupação sobre um território, né? E o direito de reconhecimento da sua presença aqui. Eles estão falando do alto da sua diversidade de organizações, né? E povos. A gente fala, hoje em dia, sobre 272 povos indígenas no Brasil. E a gente fala, em algumas estimativas, em torno de 1.000, quando do momento da chegada dos europeus, né? Então, a gente fala assim, apesar de ser um processo bastante dolorido e sofrido para os povos indígenas, eles continuam existindo e eles sempre foram ativos. Isso é importante de frisar, eles sempre foram ativos. E, na verdade, esse nosso desconhecimento das organizações deles é justamente uma estratégia de silenciamento, sabe? Isso é importante a gente demarcar também.
é uma estratégia de silenciamento das formas de luta desses povos, das organizações que eles levaram, as formas de resistência que eles tomaram ao longo desse tempo. Então, a gente fala hoje em dia, né, sobre organizações dos povos indígenas, e muita gente toma isso como uma novidade, mas não. Isso sempre foi uma regra, na verdade. Isso sempre foi presente, foi constante ao longo de todo o processo colonialista. Acontece que o colonialismo foi eficaz, inclusive, em numa disputa de memória, né, conseguir emplacar na cabeça das pessoas, ou seja, na maior parte das pessoas, pelo menos, uma ideia de que isso não houve. Mas não é verdade, sempre teve ali. É só isso que eu queria lembrar aqui. Professor, e por isso que a gente fala da importância do seu trabalho de falar tudo isso, porque eu, quando estava no ensino médio, não escutei isso no ensino médio, né? E tem questões, por exemplo, né? Eu não achava que eu iria fazer pesquisa acadêmica, que eu iria... Porque eu era de Paranaguá, porque não tinha essa possibilidade, porque eu era muito caiçara, sabe assim, eu não achava que... E é importante a gente entender que nós temos um valor. Eu acho que isso do IF é muito significativo, né? Essa perspectiva de ruptura que o IF, por si só, é na região, e pensar a região. Então a gente colocar para os alunos todas essas perspectivas históricas para que eles olhem com mais cuidado quando tem um conflito, né, socioambiental na região. Então, leiam bastante, tenham a possibilidade de conversar com as lideranças, conversem, observem a movimentação tanto política do Porto quanto dos povos, né? Esse in loco. Então, eu acho essa proposta, sobre essa perspectiva, né, de pensamento colonial, eu acho isso muito importante do IF, acho, e também da gente fazer um resgate, né, dessa memória, né, esse apagamento histórico que ocorreu, e eu acho que do período que a gente vive, uma das questões centrais é essa disputa pelas escolas, né? Essa disputa pelo que vai ser ensinado, pelo que não vai ser ensinado. O Bolsonaro chegou muito forte com isso, né? E porque é uma disputa central no nosso projeto de modelo de continuidade, né? Pode falar, professor. Eu não quero monopolizar aqui não, né? Só que você vai tocando nos assuntos e sabe como que é, né? Esse fato de você mencionar a tua trajetória como caiçara, né, como parnanguara, e justamente de você falar assim, ó, a gente está aqui num dos lugares, eu falei para minha turma esses dias atrás sobre isso, se eles tinham uma noção de que eles estão dentro dos maiores hotspots de biodiversidade do planeta, um dos lugares mais ricos em biodiversidade do planeta Terra, né, que é um planeta que até onde a gente sabe abriga a vida, né, então que isso não é pouca coisa. E como que justamente a educação nesse lugar, ela, de certa maneira, por muito tempo, ela foi conivente com esse silenciamento dessas falas, com o silenciamento desse empoderamento, inclusive territorial, né, das pessoas aqui. E aí você toca no ponto, se coloca como caiçara, né, como parnanguara, e aí eu começo a pensar sobre justamente esse fato, né, as comunidades tradicionais, e que nessa região são muitas, elas são muito abundantes, e muito diversas, elas também estão nesse processo de resistência, né? E muitas vezes elas têm esse problema de elas, digamos, se diluírem ou não se enquadrarem dentro dos estereótipos, né? Elas não são essa sociedade envolvente, majoritária, digamos assim, essa sociedade mercado, a sociedade capitalista, e elas também não têm essa, digamos assim, esse lastro que os povos indígenas conseguem ter por estarem aqui antes da chegada dos europeus, né? Então é como se elas acabam sendo marginalizadas nesse processo, inclusive, de falta de reconhecimento pela sua diversidade, pela sua história como povo, né? Porque muitas vezes a gente pensa que esse processo colonial ele foi um processo que chegou, foi imposto e aconteceu. E, na verdade, ele é um processo muito marcado, digamos assim, de nuances, né? De variações aí. E essas comunidades, elas incorporam muitos desses... conhecimentos tradicionais no seu modo de vida. E, na verdade, elas se constroem assim. Elas são comunidades que elas não são as comunidades colonizadoras e elas não são as comunidades nativas. Elas constroem outras formas de organização social e elas agregam aí uma diversidade de pessoas, né? Porque esse contexto de violência, nas bordas é que se multiplicam as diversidades, né?
esse contexto de violência colonial, no caso, né? Então, o que a gente vê? A gente vive em uma região marcada por essa diversidade. Por um lado, uma diversidade de biodiversidade, né, de espécies e de natureza exuberante, e aí já aproveitando e justamente chamando a atenção para o fato de que o ser humano não está fora da natureza, também lembrar que essa região também é marcada por uma diversidade de ocupação dos espaços e de desenvolvimento social que está imbricado nessa natureza, está ligado a essa natureza. Essas pessoas souberam fazer a sua vida e seus modos de vida de acordo com o que esse ambiente permitia, e inclusive atuando na complexização desses ambientes, né? Quando a gente fala aí sobre antropização, a gente começa a lembrar desse fato, porque a gente pensa que o ser humano tem só a capacidade de destruir a natureza, né? E o ser humano ele tem uma incrível capacidade de atuar no sentido de complexizar a natureza, ou seja, de permitir que ela seja mais exuberante, mais exponencial, no sentido de muitas espécies, etc., né? E aí é importante a gente ver isso, né? Tudo isso surge hoje em dia como um debate atual, mas para muitos povos isso é uma perspectiva muito antiga, que está justamente ligado ao modo deles serem e viverem nesse planeta, né? Seria isso que eu tinha para dizer, ligado a essa fala aí. Pode falar, vamos lá, Raquel. Eu ia falar bem isso, e falando, né, complementando o que o professor trouxe, é importante a gente sempre ter, assim, na nossa cabeça, que a colonização não foi uma história feliz, que todo mundo deu a mão e dançou, entendeu? Foi um processo dolorido, não só para as pessoas que viviam aqui na nossa terra e para as pessoas que foram sequestradas e trazidas para a nossa terra, mas também para os europeus que vieram, que os europeus pobres que vieram aqui. A terra no nosso país, na época ainda da colônia, ela não era uma terra que era dada a qualquer pessoa. Era uma terra que era distribuída para as pessoas já ricas, né, para os homens bons que eram chamados na época. Então, certas pessoas aí que eram mais pobres, mais vulneráveis, que viviam em locais em que elas eram subjugadas, em que elas eram exploradas por esses homens mais ricos, por essas pessoas mais ricas, essas pessoas também fugiram. E essas pessoas, quando fugiram, elas encontraram terra para que elas plantassem. E essas pessoas, assim, constituíram as suas comunidades. Então, não foram só os povos indígenas que viviam de uma maneira diferente. Também pessoas que estavam aqui, que vieram também da Europa para trabalhar aqui e que viam no nosso país uma nova esperança, também fugiram. Né? E daí o professor Marés sempre chama atenção para a Guerra do Contestado, por exemplo, né? Pessoas ou, por exemplo, a Guerra de Canudos mesmo. São pessoas que, apesar de terem vindo ali da Europa, não são de fato o verdadeiro colonizador, não são de fato aquele que de fato explorava, mas são pessoas que também eram exploradas, pessoas que não eram escravizadas, talvez por não serem negras, mas eram servas, eram pessoas que não tinham muitas vezes o que comer. Então essas pessoas, elas passaram a fugir e buscar uma terra, porque terra é vida. Da terra a gente tira o que a gente come. Então, essas pessoas passaram a fugir e foram se organizando em pequenas comunidades, né? E é isso que a gente chama de comunidade tradicional no nosso país, né? São essas pessoas que, fugidas numa exploração, se organizaram de uma maneira tal em que elas não trabalham, não pescam, por exemplo, para o mercado externo. Elas não trabalham e não visam exportar o que elas produzem. Elas visam produzir para elas, para a sua comunidade, para uma venda numa feira, para uma venda no mercado. Então, a gente está falando de comunidades que também fugiram dessa violência da colonização. A colonização foi um processo muito violento para todos aqueles que eram explorados nela, né? Então, é por isso que a Convenção 169, ela vem e garante direitos não só para povos indígenas e povos quilombolas, mas também para as comunidades tradicionais. E essa Convenção 169, o nome que ela usa para se referir a essas comunidades são povos tribais. Né? Então, a gente ouve ali povos tribais, a gente fica pensando, mas o que é isso? Por que usou esse nome? Né? É um pouco estranho. E esse nome é utilizado justamente para se referir a povos que não são indígenas. Então, é um nome geralzão, vamos dizer assim, né? E aí ela vem e garante que não só povos indígenas,
também tenham direito a se organizar e a viver, né? Isso é muito importante. Tenham direito a viver conforme aquilo que elas entendem como correto, aquilo que elas veem como modo de vida, justamente porque essas comunidades, elas sabem o que é viver em harmonia com a natureza, né? E por isso é tão importante, né, já finalizando, como o Krenak chama a nossa atenção, olhar para essas comunidades. Nós temos que olhar para os povos indígenas, nós temos que olhar para os povos quilombolas, nós temos que olhar para os caiçara, nós temos que olhar para pessoas que vivem em harmonia com a natureza e perguntar como que a gente pode mudar a nossa sociedade para que a gente também possa viver em harmonia com a natureza, porque isso é sim possível, né? Às vezes a gente tem essa ideia de que não é possível mais mudar o mundo, que está tudo horrível. Não, a gente pode, porque essas pessoas, os povos indígenas, os povos quilombolas, as comunidades tradicionais, têm vivido assim, né? Então é bem importante a gente pensar que essas pessoas, elas também se organizam fugindo dessa violência, né? E hoje elas ainda vivem dessa maneira, e é muito importante a gente respeitar, conhecer, em especial aí em Paranaguá, né? Vai lá, Ana. Eu vou puxar aqui essa questão para a gente pensar as comunidades tradicionais. Então, realmente, no direito que a gente observa é que os direitos coletivos, eles são, dessa perspectiva socioambiental, eles são puxados pelos povos indígenas e irradiam no restante. Então, tanto os quilombolas, logo em seguida, geralmente a gente consegue... Gente, eu não vou ter que fazer xixi aqui, meu bebê. Mas também tem essa perspectiva de mulheres e natureza, que eu acho que é importante também, né? Não é meu bebê? É meu bebê. Tá, então eu já volto. Só um pouquinho. Ela não é o bebê. Tem problema. Ser mãe é assim mesmo, ser pai é assim também, faz parte, né? Exatamente. Tempos acadêmicos, a família tem que participar das atividades acadêmicas também. Não, a Maria Tereza, filha da Ana, ela já vai sair com mestrado, gente. Ela assiste todas as aulas. E é isso que mesmo que a Ana coloca, né? Que nós, mulheres, e aí eu tô usando um conceito ainda cisgênero, né? Então, ainda pensando em mulheres que possuem a capacidade de ter filhos, nós somos, aí numa visão bem simplista, expulsas também. Por quê? Porque nós temos a capacidade de gerar, e essa capacidade é uma capacidade muito ligada à natureza. Então, nesse sentido, ali na Europa, no século XIII, no século XIV, a gente passa a ter uma caça às bruxas, né? Então, justamente para que separe nós, mulheres, da natureza. Nós, mulheres, nesse contexto europeu e também em outros contextos, a gente sabia como produzir chá para que a gente não engravidasse, por exemplo. Nós sabíamos como combater cólicas com determinados produtos. Então, a gente tinha uma relação muito forte com a natureza e com essa modernidade, né, que a gente chama, que ela se inicia, então, com a invasão da América, ela vai deixando isso de lado. Por quê? Porque nós não podemos ser natureza, porque a gente vai explorar a natureza, né? Então, por isso que essa separação da gente e da natureza, ela é muito, muito importante. Eu mandei um texto aqui no chat também do professor Maré, se vocês tiverem interesse, que se chama de como a natureza foi expulsa da modernidade. Né? E nesse texto, o professor Marés, ele vai trazer bem essa aula que ele trouxe aqui para a gente, e ele vai colocar justamente essa questão de que a natureza que a gente vê hoje, a natureza que a gente defende hoje, é uma natureza dentro do zoológico, é uma natureza dentro de um parque. E o professor Marés começa esse texto citando uma visita que o Copenaua, né, que é o autor não, né? Mas a pessoa que ditou ali o livro da Queda do Céu é o autor, né? Apesar de é o autor, completamente, é o autor. Apesar de não ter sido ele quem escreveu, porque ele não sabia como, não é letrado em português, né? Quando ele visitou Curitiba para participar de um congresso, ele foi levado ao zoológico de Curitiba. E quando o Copenaua chega no zoológico de Curitiba, ele fica em choque, porque ele descobre que na nossa sociedade a gente enjaula os animais ao invés da gente manter os locais que os animais vivem, né? Então, na nossa sociedade é muito importante essa distinção entre nós, seres humanos,
e natureza, porque uma vez que a gente faz essa distinção, é muito fácil a gente explorar a natureza, é muito fácil a gente justificar a nossa exploração. Eu adoro esse trecho do Copenhague, que ele fala, então vocês guardam os animais para poder matar o resto? Guarda um exemplar para poder matar o resto? É ótimo, né? E é um pouco isso, né? Essa natureza enjaulada, essa perspectiva que a gente tem, né? Mas o que eu estava falando do direito, não sei se a Raquel continuou, mas é que no direito socioambiental a gente observa que os povos indígenas, pelo menos aqui no Brasil, eles têm tido mais sucesso, e esse sucesso tem conseguido se irradiar e propor debates em outros lugares. Com relação, acho que o direito das comunidades é muito importante a questão da autodeterminação. E nesse sentido, também é importante para as comunidades que elas saibam os direitos que elas vão ter se elas fizerem esse processo. Porque às vezes às vezes as comunidades não querem nem que mexam com eles, sabe? Não querem nem que saibam que eles existam. Pior que esqueçam da gente. Mas aí, por exemplo, com relação a esses riscos, né, de apropriação da biodiversidade, de mudança da estrutura da natureza do local. Então, eu sou um pescador, o cara vai aumentar aqui o calado para passar um navio muito maior, vai mexer em toda a área. Então, o que eu sabia de pesca, que já vem se adaptando a essas alterações do portuário, vai ter que... Então, né, tudo isso causa uma imigração ambiental, esses impactos, essas alterações, porque daí diminui o peixe, gera fome, as pessoas têm que se relocar, né? Todas essas questões, elas são questões de debate muito importante. E esse processo da comunidade se perceber e se dar um nome e falar que eles são um ente coletivo e que quando forem tratados com relação a impactos dentro daquela perspectiva territorial, pode ser qualquer impacto cultural, né? Se eles quiserem uma plantinha XY que está nesses lugares, eles vão ter que eles têm responsabilidade. Se eles quiserem uma tecnologia desse povo específico, então, que eles querem entender como é que faz uma canoa e por que a canoa é feita assim, eles também têm uma responsabilidade, também têm que fazer repartição. Se eles quiserem alterar a natureza, então, aumentar o calado do navio, também tem que ter consulta. E a consulta não é uma consulta nos moldes simples. Essa consulta, ela tem que ser uma consulta que respeite cada lugar e cada individualidade. Então, dessa perspectiva, esse direito da consulta prévia, livre e informada, que se estende também às comunidades tradicionais, né? Ele é um direito dessa comunidade falar como que ela tem que ser consultada. Então, aqui a consulta acontece, as pessoas, vocês têm que vir, tem que dar um tempo para a gente maturar a ideia, voltar, tem que trazer todos os elementos. Então, os protocolos autônomos de consulta, que são a resposta das comunidades indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, a esse Estado que não assegura esse direito de consulta. Então, a gente tem um direito de consulta que vem da Convenção 69, o Estado fala, é muito difícil. Então, o que as comunidades estão fazendo? Protocolos autônomos. Não é muito difícil. Aqui, ó, a gente escreveu como é que funciona nosso direito, como é que a gente entende, quais são os aspectos morais nossos, onde a gente está. Para fazer alguma coisa aqui, vamos ter que consultar. Então, é uma resposta dos povos, né? De baixo para cima. Eu acho isso interessantíssimo, né? A gente chama de diversidade dentro da academia. Mas é uma perspectiva assim, né? E justamente para que o Estado não tenha mais essa mas eu sou o Porto, mas eu fiz uma audiência pública aí não divulgo audiência pública, não vai ninguém, ou só vai quem eles querem. Então, para evitar esse tipo de coisa com relação ao direito de consulta, né? E é um direito de consulta na convenção construído primorosamente, gente. A convenção é muito legal. Temos um problema na convenção? Você já falou, Raquel, disso? Temos um problema? Temos. A gente tem uma ameaça à Convenção 69 do OIT, que os bolsonaristas estão falando que eles vão denunciar a convenção, porque tem um lapso temporal. E pode ser que a gente tenha essa batalha política aí para frente. Mas, então, eu acho que... Eu vou passar para o professor Laura, mas eu acho que
que essa perspectiva é importante a gente entender o que é um autorreconhecimento, é importante a gente saber que essas comunidades, elas têm esses direitos territoriais e com relação aos conhecimentos próprios, que essas comunidades, elas podem ter ganhos com relação a, quando elas se posicionam dessa forma, como ente coletivo, dentro dessa perspectiva, né? Não é fácil, porque organizar uma comunidade, a gente sabe que a gente lida com o direito, mas quando a gente vai organizar uma comunidade, tem conflitos políticos, etc, etc. Todos os lugares são assim, inclusive as comunidades indígenas, né? Quando a gente vai trabalhar na prática, a gente sabe que também não é tão simples, né? Os conflitos existem, mas que é importante esse movimento de conhecer, de saber que isso existe, que esses debates são importantes, que essa lei vem dessa convenção internacional. Existem outras convenções específicas, mas essa convenção é que vai falar dos povos tribais e que a gente aqui compreende como comunidades tradicionais, que os pescadores artesanais são comunidades tradicionais, representados numa lei específica do Brasil com relação a comunidades tradicionais, que não precisa ser necessariamente caiçara, que eles que vão se autodeterminar, né? Esse direito à autodeterminação, então, essa perspectiva, e a gente olhar com muita calma, carinho, a todo esse movimento que está emergindo no litoral novamente, né? E também com bastante atenção, porque são movimentos que vão ter a sociedade hegemônica, cada progresso que a gente tem, eles não ficam tranquilos, né? Então, existe um contradiscurso muito forte, né? Então, quando a gente teve a questão da palangana, a gente escutou uma pessoa numa rádio falando que os indígenas eram bêbados, né? Então, esse tipo de coisa vai existir, mas nós que estamos na academia, vocês que estão tendo a oportunidade de escutar esses discursos, é muito importante, vocês são muito importantes para a nossa comunidade também, então é bem significativo que vocês pensem, atuem, conversem com os pais, conversem com as pessoas que vocês conhecem, que não tem esse debate, né? A gente não teve isso na escola. Eu sou de 90, não tive. Eu tinha vergonha de dizer que eu era caiçara. E é uma coisa maravilhosa, maravilhosa. A gente está num lugar sensacional. Então, todas essas perspectivas, eu acho que é isso, professor Laura. Acho que a gente vai se encaminhando para o final, né? Não, tranquilo, Ana. Eu só ia fazer um comentário sobre esse ponto mesmo, né? Que a Raquel levantou ali atrás, né? A gente costuma usar o nome de comunidades tradicionais para a gente se referir hoje em dia a comunidades que conseguiram desenvolver alguma forma de autonomia em relação aos fluxos dominantes em que envolviam elas, né? Então, elas conseguiram caminhar nesse sentido e se organizar de uma maneira que permitiu elas continuarem existindo ao longo do tempo, né? E aí a gente percebe que justamente os movimentos do mercado e da sociedade envolvente sempre foram os movimentos da unificação, né? Transformar tudo em uma coisa só, e se não cabe dentro das categorias que eles conhecem, é inclassificável, né? E sendo dessa maneira, elas foram excluídas do acesso ao seu território, por exemplo, a partir da lei da propriedade, né? E, enfim. E outro ponto que eu queria levantar é justamente esse fato da importância desse tipo de conversa para que a gente consiga, inclusive, incluir essas comunidades dentro das formas de resistência hoje em dia, né? A academia, ela pode ser ocupada por essas pessoas, inclusive. É uma coisa que a gente vê acontecendo cada vez mais, e, na verdade, isso que a gente vem discutindo aqui, ele é fomentado principalmente pela ocupação desses espaços por essas pessoas, né? Que, por exemplo, quando elas foram retiradas dessas discussões, a gente viu no que deu, né? À medida que elas vão sendo incluídas na discussão também, a discussão vai caminhando para uma outra coisa, né? Então, é mais próximo do que a gente vê hoje. Então, é importante a gente mostrar isso também, né? Da participação dessas pessoas, de se ouvir outras vozes, né? Aprender com elas também. Exatamente, professor, né? A partir aí do final dos anos 70, na América Latina, a gente começa a ter uma organização tanto dos povos indígenas quanto dos povos quilombolas, e com a medida que a gente vai entrando no século XXI, essa organização vai se dando também nos povos tradicionais, nas comunidades tradicionais ou povos tribais, que é como a convenção chama, né? Então, essa entrada desses sujeitos na universidade muda muito a nossa perspectiva, né? Então, por quê?
Porque quando essas pessoas elas entram na universidade, elas trazem um conhecimento que é um conhecimento que não cabe no livro. Elas trazem um conhecimento que é um conhecimento que a gente não encontra na internet. Elas trazem um conhecimento que vem dessa ancestralidade, que vem dessa vivência, dessa resistência a essa sociedade que a gente vive hoje, a esse desenvolvimento desenfreado, que não traz desenvolvimento para todo mundo. É um desenvolvimento que ele se propõe a acabar com a fome, por exemplo, mas ele não acaba. Então, essa entrada desses sujeitos na universidade é muito primorosa, né? A gente tem colegas quilombolas que participam com a gente no observatório e ouvi-los falar é sempre muito bom, porque eles trazem justamente esse conhecimento, essa visão de mundo que é muito interessante, né? Essa perspectiva de que a Terra não é só minha, ela é de todos, ela é muito importante e ela é muito também bonita, né? A gente pode dizer assim, porque foge muito da nossa relação que a gente tem. Nós, que no geral aqui a gente faz parte dessa sociedade, a gente tem essa nossa propriedade privada, a gente não vê o nosso território da mesma forma, a gente não vê o nosso território como algo sagrado, por exemplo, diferente do que as comunidades tradicionais, povos indígenas e povos quilombolas veem, né? Para os povos indígenas, o território é muito importante, o território é sagrado, e não só aquilo que é utilizado, não só a parte que é plantada, mas também a montanha, também o rio, né? O Krenak, no livro dele, ele coloca que o rio Doce, ele é chamado pelos Krenak, que são um povo que vive em Minas Gerais, de avô, né? E isso é muito interessante, eu acho muito bonito, e é uma visão de mundo muito diferente da nossa, né? E quando acontece ali o crime de Mariana, quando a barragem ela é destruída e toda a lama vem no rio, o Krenak coloca para a gente que o rio está em coma, o avô está em coma, e esse povo Krenak não consegue mais pescar para sua sobrevivência, né? Então, esse desenvolvimento, ele tem também destruído a forma com que essas comunidades elas vivem e a forma com que elas sobrevivem, né? Porque eram sujeitos e comunidades que conseguiam viver sem utilizar alimentos industrializados, por exemplo. Mas hoje, esse desenvolvimento, essa acumulação de riquezas, ela tem destruído a terra, ela tem destruído os rios, de forma que essas pessoas dificilmente conseguem sobreviver daquilo que elas mesmas plantam, daquilo que elas mesmas produzem, né? Então, essa questão me parece bem interessante da gente discutir, e aproveito também para dizer, né, o quão importante é pessoas aqui do ensino médio estarem aqui com a gente, pessoas da graduação estarem aqui com a gente, né? Eu descobri o direito socioambiental sozinha, quando eu estava na graduação, no meu 3º ano. Eu comecei a ler sobre povos indígenas e pensei, não, eu tenho que discutir sobre isso, é muito importante. E comecei sozinha aí, então eu vi que a Heloíse mandou ali no chat que ela tem vontade de fazer direito. Heloíse, venha com a gente, tem espaço socioambiental, tem espaço para todo mundo, tem espaço para homem, para mulher, para não binário, tem espaço para todo mundo. Venham, conheçam essa área, é muito importante, é muito bonita, é muito diferente, e é uma área que é muito pouco explorada, poucas universidades, eu não sei, acho que só a PUC que eu conheço, que tem uma matéria que trata de direito socioambiental na graduação, né? Então, eu fico muito feliz de tê-los aqui, espero que a gente tenha plantado uma sementinha aí na cabeça de vocês, que mesmo se vocês não concordem, que vocês pensem que vocês não concordam, e que vocês reconheçam como latino-americanos, e que vocês reconheçam como um povo que vem dessa história muito difícil, mas que a gente resiste e que a gente pensa sobre ela, né? Então, acho que era isso. Eu acho que era, já como a gente já está a estender, né? Mas falar rapidinho, eu acho muito simbólico esse problema que ocorreu em Mariana, né? Esse problema, esse crime absurdo da Vale, né? Porque assim, a lama atingiu os rios e vai sufocar toda a região. E diretamente eles mataram 300 trabalhadores. Então, é uma forma de pensar, e o direito não dá conta dessa responsabilização. Então, é uma forma de pensar assim, então, quem está muito próximo vai morrer, e depois nós que estamos na base também somos sufocados, entendeu? Então, eu acho muito, muito assustador, assim, tudo que aconteceu, a forma com que a gente lidou, né? A forma com que esse extrativismo de levar para fora, ele continua, né, se reproduzindo ainda forte. Então, eu vou agradecer,
quero nos colocar à disposição. Agradecer o professor Lauro de História que está aqui conosco, foi muito legal, muito legal. Se a gente tivesse combinado, não ia ser tão bom, professor. Nos colocar à disposição, quem sabe a gente faz alguma coisa presencial mais para frente, pensar em alguma coisa. Professor Leandro, muito obrigada, parabéns pelo trabalho desenvolvido na região, pô, é muito legal o mestrado, show de bola. Só não fui para aí porque eu já estava muito engendrada com Marés, daí não dava, professor, não deu. Olha, se eu tivesse um pouquinho mais desapegada, eu ficava aqui, tá? Agradecer a Raquel, minha parceira de mestrado, minha companheira aqui de Direito Socioambiental na PUC Paraná, né, que aguentou comigo e topou vir aqui fazer essa conversa com vocês. Professor Marés, novamente, né, nosso orientador, um cara muito à frente, né, do seu tempo, com uma proposta, com um pensamento muito claro, com uma capacidade de falar de coisas muito complexas de forma muito clara, né? Às vezes a gente escuta ele, dá até um mal-estar. Falei, por Deus, eu pensei tanto sobre isso, mas ele foi tão claro, né? E dizer isso, dizer para vocês que estão aqui em Paranaguá, que não desistam, persistam. A vida acadêmica não é fácil, mas é um processo contínuo, né, de aprendizagem, que sair de dentro de nós e olhar para nós mesmos é dolorido por vezes, né, mas que a gente só vai conseguir melhorar, entender, compreender e alterar nossa realidade a partir dessas reflexões. Então, não desistam, sigam forte e aproveitem que agora vocês têm estrutura, tem o IF, tem o UFPR Litoral, tem o campus lá do pessoal de Pontal, e tem coisas muito legais acontecendo aqui. É isso que a gente veio contar para vocês e nos colocar à disposição. Tá bom? Obrigada. Muito obrigada, Ana Letícia, muito obrigada, Raquel, muito obrigado ao professor Lauri. Eu, particularmente, gostaria de agradecer, foi um momento muito prazeroso para mim, né? Fiquei quietinho aqui ouvindo, que foi muito, muito legal, fico muito feliz de contar com o apoio de vocês e dou os parabéns a essa roda de conversa. Queria também dizer para a Ana, assim como eu digo para todos os nossos estudantes, ex-estudantes e parcialmente estudantes, que, por favor, vão para as outras instituições, vão para as outras áreas, né? Eu da área ambiental costumo brincar, né? Por favor, contamine as outras áreas com ideias novas, né? Então eu fico muito feliz, Ana, que você está na PUC, a instituição onde eu me formei, trabalhando com um professor renomado, assim como outros colegas, né? A Raquel, né? Mostra também domínio dos conceitos e assuntos, e essa dobradinha com o Lauri, se fosse combinado, não teria dado tão certo. Eu só gostaria de reforçar, né, para que todo mundo que está aqui continue participando da CEMEP. Ainda hoje temos várias mesas redondas, palestras. Amanhã a gente continua com as atividades. Vou passar mais uma vez a lista, né, de presença. Deixa eu só pegar aqui rapidinho. Então, segue a lista de presença mais uma vez aqui no chat. E agradeço. Muito obrigado, Ana Letícia, muito obrigado, Raquel, muito obrigado, professor Lauri, muito obrigado a todos e todas pelo tempo, paciência e atenção. A gente se vê no próximo encontro. Valeu, obrigado, pessoal. Professor, você acha que eu preciso mandar um e-mail avisando para mudar meu nome no certificado, ou só de te avisar já é suficiente? Manda, por favor, e como a gente ainda está no meio do evento, às vezes acaba passando desapercebido. Tá bom, pode deixar. Mas muito obrigado, Raquel. Obrigado mesmo, parabéns. Eu fiquei impressionado com o